Olá, galera do ensino médio do Colégio Santa Rita, em especial nossos alunos das segundas séries, turma A e turma B. Vamos para mais uma videoaula de história. Só que essa nossa videoaula de hoje, nós vamos orientá-los de como vocês irão proceder na atividade avaliativa que nós iremos agora, depois de tantas videoaulas, trabalhados, tantos conteúdos trabalhados, nós já estamos inclusive no volume 2 do nosso livro-texto, mas faz-se necessário uma atividade avaliativa para que nós possamos assim termos um diagnóstico de como está a evolução do aprendizado de vocês com relação a todos esses temas que já foram trabalhados. Vamos fazer essas atividades avaliativas porque é necessário, importante para nós professores termos um diagnóstico. A avaliação, a atividade avaliativa, essa atividade avaliativa, ela visa informar nós, professores, com relação a vocês, nossos alunos, os quais nós nos dirigimos com as nossas videoaulas. Esperamos que vocês estejam, de fato, acompanhando e assimilando todo esse conteúdo e, assim, fortalecendo o aprendizado de vocês com relação a esses temas. Porque nós precisamos resultados. A partir do resultado dessas avaliações, e aí, em relação à aprendizagem de vocês, e assim a gente possamos ter um diagnóstico e localizar deficiências na organização desse processo ensino-aprendizagem. Porque a partir desse diagnóstico dos resultados, nós precisamos fazer algum tipo de reformulação nos nossos objetivos, traçar novas estratégias com relação aos conteúdos, o que pode ser retomado de conteúdo. A partir dos resultados dessa avaliação, nós iremos traçar novas estratégias. Então, a avaliação faz-se necessária. Por isso que a escola, que o Colégio Santa Rita resolveu desenvolver essas atividades avaliativas para vocês. Ok, pessoal? Porque a avaliação, ela torna-se o quê? Uma reflexão que deve ser transformada em ação, a partir do resultado que nós vamos obter. Ação essa que vai nos impulsionar novas reflexões, para tomarmos novas estratégias, Porque a partir dessa reflexão, nós vamos ter uma realidade de vocês, do educando. Precisamos estar acompanhando, passo a passo, vocês educandos. E assim, desenvolvermos assim, cada vez mais, no sentido de melhorar a trajetória na construção desse conhecimento. Então, pessoal, precisamos sim avaliar. Pessoal, esta avaliação ela vai corresponder à segunda prova. São atividades que irão fazer referência à segunda prova. Como é a segunda prova? Nós sabemos que a segunda prova faz parte do primeiro bimestre. Então, é lá no volume 1. Nós vamos fazer as atividades referentes à nossa segunda prova de história. Portanto, e assim nós iremos orientá-los da seguinte forma: quais conteúdos nós iremos cobrar nessa atividade avaliativa? Nós iremos cobrar o capítulo 5 do volume 1. Então, como essa avaliação faz referência à segunda prova, e a segunda prova é o primeiro bimestre, então são os últimos conteúdos do volume 1. Iremos utilizar o capítulo 5. O capítulo 5 tem o processo de independência do Brasil e o primeiro reinado. Mas nós iremos cobrar o primeiro, nós iremos cobrar que vocês busquem informações lá do primeiro reinado. E o capítulo 6 tem o período regencial e tem o segundo reinado. Então, nós iremos cobrar do segundo reinado. Ok, pessoal? Quais videoaulas vocês irão utilizar para poder rever, assistir novamente essa videoaula, para vocês terem informações, reforçar ainda mais
os conhecimentos. Vocês, ó, lá nas videoaulas de número 1 a número 8. A videoaula 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. São as videoaulas que têm essas temáticas. Vocês poderão rever essas videoaulas. Vocês já devem ter visualizadas essas videoaulas lá no canal do YouTube. E agora elas estão arquivadas, é claro, vão ser arquivadas lá no sistema CADES, onde vocês poderão acessá-las novamente. E quais materiais eu devo utilizar como fonte de pesquisa para que eu possa estar desenvolvendo essas atividades. Então, vocês irão usar, além das videoaulas, né? Vocês têm possibilidades muitas. Vocês têm as videoaulas, vocês têm o livro-texto, volume 1, capítulos 5 e 6. Vocês também podem se utilizar do nosso material PowerPoint, que foi utilizado durante as nossas videoaulas, que nós podemos disponibilizar ou pelo WhatsApp, ou lá no sistema, lá na plataforma CADES. E também outras videoaulas que vocês poderão ter disponíveis lá na nossa plataforma do Sistema Farias Brito de Ensino. Vocês têm videoaulas desses conteúdos lá, poderão estar acessando. E podem ficar à vontade para fazerem suas pesquisas na internet. Isso mesmo. Vocês têm uma gama de possibilidades de obterem assim informações, conteúdos necessários para poderem estarem desenvolvendo as nossas atividades avaliativas, que são, na verdade, duas atividades que nós vamos passar para vocês. Cada uma vai valer 5 pontos, um total de 0 a 10, ok? Bom, mais uma vez, o livro-texto utilizado está no capítulo 5 e 6 do nosso livro-texto, volume 1. A partir da página 96 até a 124, vocês terão essas informações necessárias. Claro que o conteúdo é Brasil-Império, né? O Império Brasileiro que durou aí de 1822 a 1889, né? Esses 67 anos de monarquia que o Brasil viveu. Primeiro reinado, que vai de 1822 a 1831. Período regencial, que vai de 1871 a 1840. E o segundo reinado, que vai de 1840 a 1889. Tá aí a bandeira que representa o Império, nas cores verde, que representa os Braganças de Portugal, a família do imperador Dom Pedro I. O amarelo simboliza as cores da família Habsburgo, da Áustria, família da Imperatriz Leopoldina, né? E os símbolos no centro corresponde aí os ramos do café e do tabaco, as principais atividades econômicas do Brasil da época. As estrelas simbolizam as províncias, a cruz o padroado, a opção da igreja pelo catolicismo e a coroa simboliza a monarquia. Bom, pessoal, primeira atividade 1 que nós vamos cobrar. Nós vamos cobrar que vocês elaborem um mapa mental. Um mapa mental sobre esse conteúdo, segundo reinado no Brasil, 1840 a 1889. Então, um mapa mental sobre o segundo reinado. E o que é um mapa mental, minha gente? Alguns já devem ter conhecimento, mas para quem não conhece o que é um mapa mental, consiste em criar um resumo. Não é um texto, né? É um resumo cheio de símbolos, cores para destacar os subtemas, setas que possam estar relacionando os subtemas ao tema geral, ou se houver relação entre os subtemas, as setas são bastante utilizadas. Frases que são informações sobre aquele subtema. Informações curtas, não são longos textos. O objetivo é de organizar o conteúdo, facilitar assim a associação entre as informações destacadas, que são as principais informações daquele tema geral. Geralmente não, todo mapa mental, o tema geral fica ao centro. É numa folha apenas, e eu vou querer que esse mapa mental seja manuscrito, eu não aceito digitar, não, vai ser manuscrito, certo? Todo manuscrito, como eu apresento um exemplo aí de mapa mental aqui abaixo, né? Facilitar associações entre as informações destacadas. Você veja que o tema geral é Roma Antiga e em volta do tema geral você tem todos os subtemas relacionados
a essa temática, a esse tema geral, né? Você tem todas as informações importantes, os períodos da história de Roma, monarquia, república e império, os fatos mais importantes que ocorreram em cada um aí desses períodos, como era a sociedade, a questão da escravidão em Roma, as leis que foi um dos destaques de Roma durante a República, a elaboração das leis escritas, a lei das 12 tábuas, tem a divisão do império em dado momento, tem a crise da República Romana, a crise do Império, as invasões bárbaras, o aparecimento do colonato, a questão da cultura romana. Veja que tem um apanhado geral em um mapa mental sobre a história de Roma. Irei também mostrar outros exemplos de mapas mentais. Olha, isso aí sobre a Grécia Antiga também. Observa que tem as informações importantes, destacadas. É preciso que o aluno quando for coloque aqueles fatos importantes. Fatos importantes não podem deixar de aparecer. Não são textos, são informações curtas. O tema geral, os subtemas, e embaixo de cada subtema tenha as informações resumidas sobre aqueles subtemas, os mais importantes. Olha aí vejam aí um mapa mental tratando aí da Grécia Antiga. Outro mapa mental aí sobre Roma, e uma coisa interessante desse mapa mental, que voltando aqui para o conceito de mapa mental, você pode se utilizar de símbolos, e isso mesmo, desenhos de símbolos que fazem algum tipo de relação com aquele subtema, aquela informação. Observem aqui, ó, o autor se utilizou aqui de uma coroa ao centro, para lembrar a Roma na época da monarquia. Observa que ele usou vários símbolos. Fiquem à vontade para desenvolver seus mapas mentais, usem a criatividade, que o critério criatividade vai com certeza, vai influenciar na avaliação, né? Então, vocês percebam aí a questão dos mapas mentais que nós estamos mostrando vários exemplos, outro mapa mental mais simplificado, Roma com os temas mais importantes, mostrando a geografia, a economia, a origem de Roma, e desse lado os 3 períodos da história de Roma, monarquia, república e império, sendo que cada uma tem as informações importantes dentro de cada subtema desse. Observem aí que não são longos textos, são informações curtas, resumidas. Olha aí um mapa mental tratando da época do feudalismo. Olha aí, um modelo político e econômico que predominou na Idade Média. Aí vem o período da formação, né, como era a economia feudal, questão da sociedade, os servos e senhores, mostrando aqui como era politicamente a época feudal, a relação de suzerania e vassalagem, o poder da igreja na época, a crise do sistema feudal com as revoltas camponesas e as cruzadas. São as informações mais importantes tratando aí de todo esse período. Olha que o autor sintetizou aí nesse mapa mental, né? Olha aí outro mapa mental tratando do feudalismo. Pode ficar à vontade com a criatividade em colorir, em deixar o mapa mental bem chamativo, né? Observem aí esse mapa mental, outro aí, feudalismo, colocando até a pirâmide social da época do sistema feudal, mais um mapa mental tratando do feudalismo. Claro que eu estou colocando outros temas para que vocês possam estar percebendo, usando como referência, né, como forma de organização. Observa que esse autor ele fez uma organização com símbolos aqui, olha, símbolos interessantes, mostrando a economia, as origens, olha aqui a política, a sociedade, ele botou uma pirâmide social. Portanto, essa é a primeira atividade. É um mapa mental, cujo tema desse mapa mental vai ser o quê? Segundo reinado no Brasil. Lembrando que o tema do mapa mental tem que aparecer ao centro do mapa mental. Okay? Bom, segunda atividade que nós vamos cobrar vai ser com base no nosso volume 1, mais uma vez, né? O livro-texto, no capítulo 5, o tema aqui vai ser primeiro reinado. Nós sabemos que no primeiro reinado houve a outorgação no Brasil da primeira Constituição brasileira, que é a Lei Magna, a Carta Magna, né? É onde contém todas as regras gerais em relação à questão social e política do país.
foi no ano de 1824. Ela foi elaborada por um conselho de 10 membros, convocado pelo imperador Dom Pedro I, que impôs ao Brasil a primeira Constituição. Ela não foi elaborada por uma Assembleia Constituinte, portanto, ela não foi promulgada. Constituição Brasileira, está aqui a capa da obra, do livro. E na Constituição, como é que ficou a questão da cidadania, a participação eleitoral no Brasil? Nós sabemos que durante a monarquia havia eleições para a Câmara dos Deputados, para o Senado e para as câmaras municipais. Não havia eleições para governadores de província nem para imperador, poder hereditário. Os presidentes das províncias eram indicados pelo imperador. O que é que eu quero? Que vocês vão discorrer, né, a partir do livro e de outros livros que vocês possam utilizar, internet, das videoaulas e outros materiais que vocês possam estar usando na nossa plataforma Sistema Farias Brito. Vocês irão discorrer sobre a Constituição de 1824, somente a questão dos direitos políticos. Na época, com relação a quem tinha direito de votar, quem tinha direito de ser votado, ser candidato. Então, eu quero que vocês se atentem a esse recorte aí. Discorram sobre isso aí. Discorram sobre isso aí, um texto. Não é preciso ser um longo texto, uma folha só, não precisa ser duas, porque vocês também vão fazer manuscrito. Eu não aceito vocês digitar, vai ser manuscrito. Tira a foto no formato PNG e manda lá para o sistema CADES, ok? A atividade, né, o mapa mental e o texto da atividade 2, necessariamente, não esqueçam, tem que ser manuscritos. Depois de manuscritos, vocês podem digitalizar, tirar uma foto. Uma foto, pode ser uma foto no próprio celular de vocês, desde que tenha uma boa definição para que a gente possa fazer a leitura, né? E aí vocês podem enviar nesse formato PNG. Inserir no sistema CADES, estudo CADES de aluno. Preste atenção, nós iremos desconsiderar qualquer atividade que conter plágios. Eu não aceito. Se você plagiar da internet mapa mental, que lá está cheio. Eu quero o mapa mental de vocês, a criatividade na sua organização. Não é para copiar de internet. Se tiver plágio, nós vamos atrás, vamos observar. Vou colocar lá e vou atrás. Se tiver retirado da internet, é zero. Eu não aceito nem o texto e nem também vocês vão criar. A partir das informações, vocês vão organizar com as ideias de vocês, o texto e o mapa mental. E nós iremos utilizar como critério para avaliar a criatividade, a organização dessas ideias, a riqueza do conteúdo. Fiquem então à vontade para desenvolver tais atividades avaliativas. São duas, cada uma vale 5 pontos, as duas 0 a 10, né? Portanto, avaliação geral. Mais uma vez, essa questão é tratando da Constituição de 1824, a primeira, essa é a atual Constituição. O que define a atual Constituição brasileira basta você ter 16 anos, né? Só a idade. Aqui não, na Constituição de 1824, para ser eleitor no Brasil, havia todo um processo de critérios que selecionava. Basta você saber que no Brasil, a cada 30 homens, apenas um no final, é que votava diretamente nos deputados e senadores, porque tinha os critérios que iriam selecionando. Estava excluído escravos, ex-escravos, mulheres, a grande parte da população brasileira estava excluída da cidadania, de votar e ser votado, ser candidato a deputado, senador. Basta você lembrar como era tanta gente, a população brasileira na época era 3 milhões e meio, né, aproximadamente 3 milhões e 500 mil pessoas, sendo que quase que metade dessa população era constituída de escravos, já ficava fora. Aí vinham as mulheres, fora também do processo eleitoral. Nesse organograma dá para você compreender mais ou menos aí quem tinha direito de ser cidadão no Brasil, o sistema eleitoral de acordo com a Constituição de 1824. Só podiam votar homens livres a partir dos 25 anos. E ainda tinha que comprovar um rendimento mínimo anual de 100 mil réis para poder ter o direito de eleger o eleitor. Não era eleger candidato, não, eleger o eleitor de província. Esse aqui seria o eleitor de paróquia. O eleitor de província, para você ser candidato, teria que comprovar um rendimento mínimo de 200 mil réis. Aí sim, esse eleitor de província é que poderia escolher. O candidato a deputado poderia obter o voto, elege o candidato, mas para você ser candidato a deputado, você tinha que comprovar um rendimento mínimo de 400 mil réis.
Para ser candidato a senador, o cargo de senador é vitalício, até a morte. Seria que comprovar um rendimento mínimo de R$800 mil. A Câmara é eleita a cada 4 anos. Então, vocês, a partir dessas informações que vocês vão ter, vão construir o texto de vocês, né? E o texto vocês vão fazer sobre o quê? O texto aqui, ó, da atividade 2, sobre a Constituição de 1924, a regulamentação desse direito político, definindo quem é que tem direito de votar e ser votado. Ok, pessoal? Nada de plágio. E o mapa mental que vocês vão fazer é sobre o segundo reinado, né? O segundo reinado, tratando de informações importantes. A gente sabe que tantos fatos aconteceram durante o segundo reinado no Brasil, a exemplo dos partidos políticos que comandaram o Senado político desse período, Partido Liberal e Partido Conservador, né? A partir da própria posse de Dom Pedro II, ele assumiu ainda menor de idade, com o chamado golpe da maioridade, né? A revolução para ele que ocorreu durante o governo dele, a economia, uma economia diversificada, marcada pelo café, algodão e tabaco, né? Mostrar que durante o governo dele aconteceu o processo de abolição da escravidão no Brasil, a guerra do Paraguai e as questões externas, a queda da monarquia, como foi que a monarquia caiu, daí o segundo reinado, né? O segundo reinado, esse longo período, tantos fatos importantes aconteceram durante todo esse longo segundo reinado no Brasil, as questões sociais, um país dominado por uma elite agrária, com o aparecimento aqui dos barões do café, que a economia cafeeira alcançou destaque durante o segundo reinado, eles que detinham o poder econômico, esses barões do café, né, que utilizavam-se da mão de obra escrava, né, apesar que foi durante o governo de Dom Pedro II que ocorreu o processo de abolição da escravidão no Brasil. As leis abolicionistas, a partir da Lei Eusébio de Queiroz e outras leis, como a Lei do Ventre Livre, temos a Lei dos Sexagenários. A Lei do Ventre Livre tornava livres os escravos nascidos a partir dessa data, só quando eles completassem 21 anos. A lei dos sexagenários tornava livres os escravos a partir dos 60 anos, eram poucos que chegavam a essa idade. Essas leis, elas pouco favoreciam, né, aos escravos, né, porque eram poucos que chegavam a essa idade. A lei, enfim, a Lei Áurea, né, a lei que aboliu de vez a escravidão no Brasil, assinada pela princesa Isabel, né, a abolição da escravidão, embora houve essa abolição da escravidão, mas os ex-escravos não foram inseridos no processo produtivo. E a queda da monarquia no Brasil, né? A queda da monarquia no Brasil, a partir de uma série de questões que aconteceram, a questão religiosa, foi aquele conflito entre o império, entre o imperador e a igreja, com relação à questão da maçonaria, que nós explicamos, a questão militar, que foi também aquela crise depois da Guerra do Paraguai, em que Dom Pedro autorizou a prisão de alguns militares que estavam se pronunciando sobre questões políticas, né? E a questão abolicionista, quando o governo de Dom Pedro aboliu a escravidão, o que é que aconteceu com a abolição da escravidão? Desagradou os grandes latifundiários escravocratas que não foram indenizados, né? E aí, enfim, o movimento republicano se fortalece. E aí, 15 de novembro de 1889, o movimento republicano atingiu assim o ápice, né, derrubado aí o último gabinete ministerial, que foi o Visconde de Ouro Preto, que culminou depois com a queda da monarquia no Brasil. Então, pessoal, a partir dessas temáticas, vocês irão desenvolver essas duas atividades, o mapa mental e discorrer sobre esse texto sobre a questão dos direitos políticos no Brasil a partir da Constituição de 1824, que vigorou durante toda a época da monarquia no Brasil. Mais uma vez, não aceitamos plágio. Vocês irão fazer manuscrito, mais uma vez vamos lembrar bem direito aqui, ó, observando aqui, ó, vocês irão digitalizar ou fotografar, né, as duas atividades. O mapa mental vai ficar numa folha só, assim como o texto também numa outra folha. São duas folhas, né? Na verdade, são duas atividades, 5 pontos cada uma dessas atividades. Irei desconsiderar, não irei aceitar, irei desconsiderar o trabalho que contém quaisquer formas de plágio. Não aceito. Sejam criativos.
façam a obra de vocês, certo? E aí iremos assim, dessa forma, dar o resultado da nossa segunda avaliação do ano, porque a primeira já foi presencial. Mais uma vez, lembrar os nossos alunos que os conteúdos ela é referente a essa atividade avaliativa, essas duas, são os capítulos 5 e 6, primeiro reinado e da regência ao segundo reinado. Mais precisamente, primeiro reinado e segundo reinado, dentro desses capítulos 5 e 6. Desejo uma boa sorte, um bom trabalho. A nossa coordenação vai passar aí o cronograma de entrega dessas atividades, que vocês deverão ter o tempo e para depois entregar essas atividades via sistema CADES de ensino, ok? Forte abraço a todos e até a nossa próxima videoaula.